Muito bem, agora são 11 horas 35 minutos nesta boa e bela manhã. Você que está no rádio, você que está na internet acompanhando por aqui o nosso Marco Zero, não é isso, Paulo Bogler? É isso aí, nessa manhã aí de um friozinho que convida a uma boa programação cultural, Moacir, num espaço aconchegante, num espaço receptivo, num espaço que coloca todo mundo em sintonia. Você já sabe do que dissemos, né? Ah, com certeza. São os famosos habituês aqui da casa, que é pessoal que é nosso vizinho, inclusive. Exatamente. Quando o bumbo da bateria bate mais forte, a gente escuta aqui na rádio. Quando soam os bumbos, é hora de a gente silenciar, né, Moacir? Exatamente. Então vamos a essa programação muito legal que está acontecendo aí, porque o mês de maio é o mês de comemoração do QG do Quixote, que está em festa. Né, na semana passada, esse espaço cultural, esse movimento que a gente sempre fala que é um movimento de resistência da cultura iguaçuense, das Três Fronteiras, né, porque sempre está remando contra a maré da indústria cultural, Carmen Barude, né? A gente tem essa percepção e por isso a gente valoriza muito iniciativas como essa, porque dá visibilidade aos artistas, aos produtores culturais que são, de alguma maneira, representam quem somos nós, os viventes dessa fronteira, Isso. os iguaçuenses, os moradores aqui de Foz do Iguaçu, e, claro, hoje, uma programação muito diferente, diferenciada e que valoriza justamente a nossa irmandade, a nossa relação, a nossa covizinhança com os paraguaios, porque todos nós aqui temos uma pitada, né, dessa cultura, dessa nação, e temos muito carinho aí por esse povo vizinho que são os paraguaios. É isso, Carmen Barude, falei demais, estou errado, é você quem tem as informações, e sejam bem-vindas mais uma vez ao programa, apresente para a gente essa programação, né, dos 2 anos aí de promoção da arte e da cultura da nossa cidade, mas desde já a gente parabenizando você e todos os que mantêm em pé essa ideia por 2 anos de caminhada. Seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada, Moacir. Mais uma vez, né? Sempre. Aí pela parceria, sempre. Sempre perto do frio, Isso se mesmo. eu não estou enganado. O primeiro foi do Encontro dos Escritores, né? Isso. Do Dia do Escritor. Exatamente. Como você falou, maio é um mês de comemoração pra gente, né? Então a gente tem aí os 2 anos agora, né? Do espaço. 2 anos voou, hein? Voou. Passou rapidinho. Voou. Então, e como a gente começou dia 8 de maio, no caso, então a gente já fez naquele primeiro ano, né, a primeira edição desse Viva o Bravo Paraguai, que é essa homenagem, no caso, às nossas raízes também, né, a gente já tem sempre presente no espaço através das comidas ou alguns eventos relacionados, mas a gente aproveita esse mês de maio realmente para enfatizar tudo isso, né. Então, a gente está na 3ª edição, portanto, né, foi 21, 22 e agora, do Viva o Bravo Paraguai, que graças a Deus está crescendo também, muito edição para edição, assim. E o que você tem planejado aí para essa edição deste ano? O que tem de novidade? O que vai acontecer dentro dessa programação especial ao Bravo Paraguai? Exatamente. Ontem a gente já deu início com o Festival de Cine Paraguaio, né? A gente exibiu 2 filmes, 2 longas, e um curta que foi bem premiado, um curta de terror, que foi o Sebastião Voodoo, e 2 longas, que foi o La Tiperita, que é de um primo meu lá de Assunção, artista, que olha só, ele é multiartista, assim, né? O Hugo Cataldo Barulli. Então a La Tiperita é dele, que é uma comédia romântica, muito, muito bonitinha, está disponível no Prime. E o famoso e premiado Siete Cajas, né? Da Tana Chembori e do Juan Carlos Maneglia. E, enfim, foi bem bacana a exibição ontem também, o pessoal compareceu. E aí a gente já teve alguns spoilers das comidinhas que vão ter hoje, né? Opa, essa parte muito me interessa, cara. É importante. Então hoje a gente tem obviamente só comidinhas paraguaias, exatamente, né? Exatamente. Então, além do que a gente já oferece no espaço, que é a sopa paraguaia, né? A tradicional, vamos dizer assim, tipaguaçu e a empanada, que são que a gente sempre faz com mais costume no espaço, né? Justamente pelas nossas raízes.
Aí a gente vai ter outras opções a mais, que é a sopa soô, que é de carne, é o recheio de carne com ovo, a sopa paraguaia recheada. O beiju, que lembra a nossa tapioca, né? Uhum. E o beiju mestiço, que é a mistura do almidão com a farinha de maíz. O pá de aguá mascada, que também é como um bolinho de carne, mais ou menos assim. Que mais? Isso que eu me lembro. O vori-vori também, vori-vori nesse é bom. frio, que foi eleita agora recentemente a sexta sopa mais gostosa do mundo, né? Então a gente vai ter um pouco do vori-vori cocido também para dar uma esquentada, né? Então vai ser assim, uma mostra gastronômica assim mais robusta, né? Para realmente a gente dar uma amostra aí do que Essa Muito escolha legal. do Paraguai por culinária. causa da Semana da Pátria agora também, dia 14? Justamente, os Uhum. 212 anos, né? Uhum. E esse ano é mais especial pra gente, porque agora, dia 20, vai fazer 2 meses que a gente perdeu a nossa matriarca, a minha avó, né? Olha, A dona Francisca Portillo de Barudi. minhas condolências. E então aquela, vou tentar segurar. Mas é dedicado a ela esse evento, né? Então a gente tem todo esse mote, né, de ser ela. Então a gente vai falar um pouco sobre ela, sobre toda essa questão meio artística da família mesmo. Por isso o Hugo. Ontem a gente passou também a Sofia Barudi, que é outra prima nossa que também é musicista. E assim a gente está caminhando aí também para trazer ali, né, a dona Francisca. E por fim, vai ter a participação desses músicos paraguaios, né, da UNILA, que é a Lisle, o Carlos Bogado e a Lorena. Então, esse também, para deixar ainda mais lindo esse evento, né? E essa parte artística, por quais gêneros aí os 3 artistas paraguaios irão transitar, Carmen? Então, a ideia proposta foi o canto ao Paraguai, né? Assim como a gente tem a mostra que é Tembiú, que é a comida paraguaia, então a gente colocou o canto ao Paraguai. Então seria uma serenata ao Paraguai aos 212 anos, né? Então seriam guaranias, polcas, né, paraguaias. Então mais ou menos esse seria o repertório deles, né? E o que eles prepararem de surpresa pra gente também, né? Você falou dessa parte artística, né? Vocês revisitando aí os trabalhos de pessoas ligadas à sua família, seus familiares e tal. Mas a parte culinária, a gastronomia também é cultura, né? Esse modo de fazer também remete muito a quem somos, né, Carmen? Sim, eu acho que a culinária, esse fazer gastronômico é totalmente a cultura do povo, né? Você lembra de Paraguai, você lembra chipa, tererê, sopa paraguaia. Aí vem a questão da como assim uma sopa paraguaia, a sopa ser sólida, você pensar em sopa e vem uma torta. Então é muito da cultura mesmo. E como que esse fazer te moldou aí culturalmente, a pensar e valorizar aí as raízes? Você sempre se apega a essa herança, né? Essa ancestralidade, né? Os que vieram antes de você. Como que esse processo todo, pessoalmente, né, te moldou, te construiu, te fez olhar, né, da forma como você olha, com carinho, respeito, principalmente levando adiante tudo isso, né? Passando para frente, compartilhando com as outras pessoas lá no QG do Quixote essa produção gastronômica que é cultural, digamos. Sim, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que tentar enfatizar, né, quando possível, assim, quando você está meio que em paz com isso, que é o nosso caso lá. Então, além de ser um diferencial, né, é a gente pautar que essas são as nossas raízes, a nossa cultura, como você disse, né. Muitas coisas não tinha essa coisa de passou da avó para a mãe e tal. Lógico que algumas receitas sim. Talvez não tão forte, porque a minha mãe sempre trabalhou mais no escritório também, não foi assim mais, né? Agora, só depois que ela começou a se dedicar mais e tal. Até quando me perguntavam, mas você tem receita da sopa paraguaia? Não tenho, deixa ela continuar fazendo até uns 100 anos aí, deixa ela fazer a sopinha dela. E assim, a gente procura então sempre demonstrar que o Quixote é isso, né? E entre as coisas, é muito paraguaio, paraguaio mais que a mandioca e o tererê, como fala, né?
E eu tenho muito orgulho. Acho que tanto o meu avô como a minha avó. Aí teve questões políticas, do meu avô ter sido exilado, então ele sempre teve um amor muito grande pelo Paraguai. Então, acho que tudo isso passou, sabe? Seu Querendo avô ou não. viveu exilado aqui em Foz do Iguaçu? Primeiro em Ponta Porã. Ponta Porã. Eles saíram do Paraguai, ele foi preso em Paraguari, depois ele foi para Ponta Porã, e de lá eles vieram para cá, porque ele tinha irmãos já aqui e vieram E para uma Foz. comunidade também, né? Sim, Muitos sim. exilados também, ou pessoas que fugiram da ditadura do Stone e acabaram vindo para Foz do Iguaçu, né? E Exatamente. criando essa comunidade paraguaia bem grande, forte e importante. Exato. E na quinta-feira mesmo, um rapaz também era descendente de acho que era um político liberal que também foi exilado. Então é muito legal, entre aspas, né? Mas você... Tem uma Legal a parte triste. história, né? A conexão, né? Essa conexão que, querendo ou não, a gente se encontra os pares ali, né? Temos esse privilégio aí, né, de estar na fronteira, né? A gente consegue até juntar os cacos de coisas do passado, né? Que não foram razoáveis, né, na história humana. E sim, está a gente repleto de exemplos. tem as histórias do meu avô também, só de como lá é fronteira seca, né? Dele caminhar olhando para o Paraguai dele sem poder passar, né? Tem algumas cartas que ele colocou, que ele faz alguns poemas assim sobre a democracia, a liberdade, que foi o que acabou por, como a mãe briga, por bocudo, né? Dele querer se expressar ali. Mas aí você vê, né, assim, nossa, Relíquias, de 58, por exemplo, um poema dele já falando de democracia e liberdade. Então, isso não tem como não deixar a gente orgulhoso, né? E ver essa admiração pela mulher paraguaia, que foi daquele meu livro, né, do protagonismo feminino também. Então, na faculdade também teve essa outra parte de estudar esse contexto histórico. Então, a gente pegou desde a época das Guaranis, o auge ali na guerra, né? Como a mulher levantou o país novamente. Então, é muito admirável, não tem como você se encher de orgulho. E ver isso na minha família, porque meu avô faleceu com 43 anos. Então, foi a dona Francisca ali que ficou com 8 filhos, né? Que foi essa mulher que reergueu a família dela. Então a gente brinca que é o do cultural, né? De La Cunhaguapa, que ela também levantou a família dela. Por isso, assim, para nós só resta orgulho agora, né? Agora ela descansou, mas ela... Cumpriu a missão. Bravamente. A missão dela, nossa, a família, assim... Cara, bonito. Nós passamos aí por um período bem difícil que foi a pandemia. Eu acho que todo mundo tinha aquela famosa frase, reinventar-se, mas aí você acordava, mas o que eu posso fazer? Eu não sei o que é reinventar. E você continuou aí com o QG, com as ações culturais, né? Até a pergunta que está aí no nosso roteiro é: o que muda, de 2019 para 2023, para Carmen e para o nosso QG do Quixote? Olha, mudou bastante. Eu lembro que no comecinho os eventos eram 2 horas da tarde para 5 horas, já tinha que terminar, né? Então, o auge nosso, assim, foi nessa da pandemia mesmo. Então, tinha que ter todo o cuidado. Mas eu falo o contato com os artistas, com as pessoas, como é que é? O que você percebeu de mudança, assim, até na questão intelectual? Eu acho que as pessoas estão agora meio que trazendo tudo isso que às vezes produziram na pandemia, porque eu vejo alguns artistas falando, isso aqui na época, né? Então eles mencionam algumas coisas que produziram, então eu acho que isso está saindo. Você acha que, por exemplo, as pessoas por estarem mais presas, digamos assim, não podiam sair, elas criaram mais? Eu acredito que sim. Foi uma forma de fugir até do momento que estavam vivendo? Exatamente, eu vejo que sim, pelo menos o que a gente tem visto ali, sim. Porque tem, principalmente esses artistas que aí não podiam mesmo, os que viviam mais assim de eventos, os músicos, né? Escritor já é um bicho solitário, já tá lá na dele e não sai, né? Mas assim, os músicos principalmente, eu acho, que você vê uma produção pós-pandemia deles e que eles agora estão se sentindo também mais abertos para apresentar. Carmen, 2 anos depois, eu diria que agora dá para dizer, né? Você não vai ficar bravo com a gente, mas né, eu quando a gente
trouxe você aqui nos primeiros dias do Quixote para falar sobre o espaço, pensei para mim, você é louca de abrir um evento no momento que está tudo fechando, Exatamente. né? As questões sanitárias se impondo e né, tudo fechando, as pessoas tendo que manter aquele isolamento, muitas pessoas adoecidas, etc, etc. Agora, olhando para o retrovisor, qual que é a tua avaliação aí dessa ousadia que vocês tiveram de criar, abrir um espaço justamente naquele momento que menos recomendava a abertura de um espaço assim? Foi possível desde então abraçar a arte, a cultura da nossa região num momento que não era possível abraçar? Eu acho que, como a gente. Eu lembro muito do Moscou, o fotógrafo, que é um dos presentes que o QG me deu, né? Ele fala muito a arte salva. E eu acho que num momento como foi a pandemia, a arte era uma questão assim. Lógico, a gente não tinha uma estrutura de fazer tudo online, já que a gente estava nessa situação de pandemia. Mas eu acho que esses poucos momentos, da maneira que a gente estruturou, que também ia ser com cuidados, era um momento de alívio também para as pessoas, né? Então elas faziam naquele momento. E para dar uma resposta bonitinha, vou falar para você que bom que eu tive um olhar quixotesco e vi moinhos de vento, né? Que aí os dragões ficaram mais, né? Mais vulneráveis. Porque se fosse ao contrário, eu acho que eu não daria conta, realmente. Porque trabalhar com cultura em Foz é sempre muito difícil. Eu acho que todos os pares da cultura ali concordam. Acho que vocês também, fazendo essa rádio raiz, sabem que não é fácil, né? Mas eu acho que é aquela coisa que quando dá certo, aquele bichinho morde de novo e você acaba continuando. Né? Então, acho que aí vem a tal da resiliência que todo mundo fala. Eu acho que a palavra que eu mais escuto, e até você falou na abertura, e quando as pessoas vão lá comentar naqueles do Google, acolhedor, acolhimento. Então, você ter um espaço que a pessoa pensa e fala isso, é uma coisa muito boa pra gente, assim. Isso meio que paga, assim, os perrengues que a gente também passa, né? Então, ontem mesmo no Festival de Filme, nossa, eu estava subestimando o cinema paraguaio, não sabia que era tudo isso. O Bruno Zanetti, nosso colega aí, jornalista, esse é o primeiro filme paraguaio que eu vejo. Então, essas coisas você tá aí. Então, não é uma coisa que tá lá com multidões, mesmo no pós-pandemia, né? Cara, a gente teve eventos como Foguete, né? Eventos grandes que sim levaram muitas pessoas. Mas até nesses poucos, né? A gente ser uma opção diferente. E eu acho que essas coisas é que nos ajuda a dar essa força de quando a pessoa está comprando essa ideia ainda. Então é pouquinho. A gente sabe. É uma construção, né? Embora a nossa produção, né, Moacir, andou frequentando por aí a programação do Quixote, diz que teve muita gente recentemente aí, então a galera tá teve o aderindo. nosso espião lá dentro, diz que tinha muita gente. E diz que o segredo de manter a casa cheia é exatamente isso, o acolhimento lá que o QG do Quixote oferece para todos, né, para todos os matizes ideológicos, artísticos e culturais, e isso é muito importante numa cidade que se fecha muito, né, como a nossa, e que oferece tão poucos espaços coletivos, né, de integração das pessoas, sem que seja aquele grande evento do artista que está em cartaz nacional, né? A gente tem coisas daqui, a gente tem coisas nossas que a gente precisa trocar e colocar em movimento e precisa de espaço, e o QG do Quixote honrosamente vem cumprindo isso nesses últimos 2 anos. Carmen, é hora de comemorar para a gente fechar nossa conversa aqui. Peço que você reforce o convite, reforce a programação, o que vai acontecer hoje lá, o que a gente vai encontrar hoje lá nessa festa ao Bravo Paraguai, mas também de comemoração de 2 anos do QG do Quixote, ao Bravo QG do Quixote. Obrigada. Então, é isso hoje. Então, a gente tem a partir das 19 horas o festival, o evento Viva o Bravo Paraguai, que a entrada é de R$10, né? E a gente está pedindo para ser somente Pix e dinheiro para facilitar para a gente lá também. E a partir das 19 horas abre o espaço e ali mais ou menos umas 20 horas começam as apresentações musicais.
Então a gente quer fazer ali dentro, né? Para ser uma coisa mais acolhedora ainda agora no frio, né? A gente fez um domingo desse, também deu bem certo ali dentro, então a gente quer fazer hoje também. Que daí fica uma coisa mais intimista. E o frio Então, ajuda a juntar as e o pessoas, frio né? É bom ajuda, demais. um bori-bori ali. Coisa boa. Então é isso. Um bom hoje. vinho. Também, por que não? Muita comida paraguaia, muita arte paraguaia. Então, Moacir, hoje todos os caminhos levam ao QG do Quixote. 19 horas a casa abre as portas. Isso mesmo. 20 horas as apresentações. Isso. Vai até que hora, mais ou menos? Acho que até umas 10. Acaba cedo lá. Acaba cedo. Qual que é a rede social lá? O Instagram, o Facebook do Quixote? Agora tá, Quixote Espaço Cultural. Quixote Espaço Cultural. No Isso. Instagram. No Instagram. Ou acho que dá para procurar ainda como QG do Quixote. A gente está reestruturando essa parte também, para daí colocar um letreirinho bonitinho mais pra frente. E qual que é a ideia dessa mudança de QG para Quixote Espaço Cultural? Eu acho que é para reforçar mais a ideia do espaço cultural, né? O QG, na verdade, sempre foi Quixote e Gauche, do grupo Gauche de literatura, né? Mas aí a gente tá querendo reforçar essa parte de que ele é um espaço cultural mesmo. Espaço cultural de encontros. Isso mesmo. Legal. Carmen, então desejamos sucesso mais uma vez para a programação de hoje e as próximas. E agradecemos a tua participação novamente, parabenizando aí por esse esforço de levar nossa cultura, nossa arte adiante. Eu que agradeço a vocês a oportunidade mais uma vez e espero vocês lá também. Porta sempre aberta aqui da Casa da Clube e do H2 Foz. É isso então, Moacir. Muito bem. 11h50, nós temos o nosso editorial ainda? Temos. Nós vamos para o nosso editorial. Carmen, sucesso para você, que realmente você continue. Não desanima não, Carmen. A gente sabe que não é fácil, mas a gente vê o teu crescimento e fica muito feliz. Como você disse, a rádio é raiz, o QG do Quixote também é um espaço cultural raiz. Marco Zero, onde tudo começa.